Olá, meus queridos do sexto período. Estamos aqui para terminarmos o raciocínio clínico da nossa SP3, tá? Já dá para perceber que eu já estou gravando em outro dia, e hoje é um dia muito especial para mim, aniversário da minha filha, mas depois a gente vai curtir dentro do que é possível. Antes de começar, eu queria agradecer as palavras de carinho, não é? Que vocês, alguns alunos dedicaram ao vídeo. Obrigada, gente, de coração, porque isso estimula a gente, incentiva a fazer o nosso melhor, né? E é uma coisa que eu adoro fazer, estou louca para fazer isso presencial, porque eu gostaria de olhar para a carinha de cada um de vocês. Então, vamos começar. Nós trocamos da outra vez e agora eu vou começar da parte inicial, onde a doutora Sofia, na sua consulta, Felipe tinha 3 meses de idade e havia sido internado recentemente devido a uma doença respiratória, tá? Muito bem, qual é o resumo da alta? Iniciou com um quadro de febre baixa, coriza e alina e obstrução nasal. Aqui não fala quanto tempo, mas diz que foi 15 dias atrás, né? Presumimos que isso aconteceu antes da internação. Inicialmente, com esses sintomas, ele foi levado à UPA e após uma avaliação foi liberado com soro nasal e antitérmico. Vejam bem, uma coisa que eu acho interessante é que aqui ela começa falando que ele tem 3 meses. Veja bem, se ele está com 3 meses agora, 3 meses, a gente pode supor que ele fora internado. Essa internação deve ter acontecido nesse período de 2 meses a 3. Lembram quando nós comentamos sobre a pneumonias adquirida na comunidade, que 2 meses é ponto de corte para a internação? Então vamos ver se aqui existe esse propósito dessa internação. Então, vejam bem, ele começou, não é? A gente não sabe quanto tempo, mas a mãe leva porque ele tinha uma coriza e alina, ele tinha uma febre baixa e uma obstrução nasal. Bom, aqui ela levou na UPA. Minha gente, com esses sintomas, febrezinha baixa, coriza e alina, obstrução nasal, foi levado e após a avaliação ele foi liberado com soro e antitérmico. Tudo bem, febre baixa, 2 meses e pouco, a gente fica meio, ou já tinha 3, não sabemos isso, tá? Mas foi colocado. 48 horas depois, ele volta. De que forma? Uma piora progressiva do quadro respiratório, porque aparece uma tosse seca, aparece uma taquipneia, aparece o desconforto respiratório, que podemos traduzir aqui como presença de tiragens, e recusa alimentar, e com a manutenção da febre. Vejam, daqui para cá, em 48 horas, houve uma evolução, houve uma piora desse quadro respiratório. Nesse momento que ela vai à UPA, o exame físico dele denotava uma criança com regular estado geral, mas hipoativo, choroso, obstrução nasal, e é horrível porque a criança até 6 meses ela respira muito por essa parte, rinorreia ainda e alina, não falando nada em secreção purulenta, uma dificuldade de sugar o seio materno. Gente, olha, dificuldade de sugar o seio materno. Aqui vem pela doença ou pela própria obstrução nasal. A frequência respiratória dessa criança era de 80 incursões respiratórias por minuto. Isso caracteriza uma taquipneia, não é? Nós vimos isso na pneumonia, que a frequência respiratória alta nesta faixa etária, até 2 meses acima de 60, suponhamos de 2 meses a 1 ano, que ele está nessa faixa etária apresentada para a gente, de 3 meses acima de 50.
uma frequência cardíaca de 165, uma febrezinha baixa e saturando, aí que vem, saturação dele em ar ambiente, 91%. Muito importante isso. E na ausculta pulmonar, o que tem? Sibilos e tiragens. Sibilos expiratórios, não é? Com tiragens intercostais. Bom, vamos lá. Vamos ver o que nós já temos aqui para raciocinar com aquele conhecimento que nós já tivemos no nosso encontro que fala sobre as pneumonias. O que eu tenho? Uma criança que não me é colocado muito bem a idade, mas que agora aos 3 meses, ela tinha sido internada, então ela foi internada logo que fez 3 meses, ainda estava com 2, porque ela apareceu no pronto-socorro com uma frequência respiratória de 80, não foi observado isso aqui porque não tinha, uma taquipneia, uma saturação de 91%. Gente, vocês aí quando trabalharem em pronto-socorro, vai lá comprando o seu oxímetrozinho, tá? Portátilzinho pequenininho, porque a gente tem até no consultório isso, faz parte. E a ausculta dela, sibilos expiratórios com tiragens intercostais. Olha só o que nós temos aqui. Isso é um processo de pneumonia? Sim. Como é que eu faço o diagnóstico de pneumonia? Vamos supor, em criança acima de 3 meses, pelo nosso contato anterior. Eu tenho uma frequência respiratória alta, categorizando uma pneumonia não grave. Se eu associar a tiragens intercostais, essa pneumonia é grave e ela merece internação. Então, isso é uma pneumonia? Sim, é uma pneumonia. Agora, viral ou bacteriana? Quando eu tenho esse aspecto de sibilos difusos e expiratórios, eu estou mais para uma pneumonia viral. E aí a gente chega num diagnóstico de bronquiolite viral aguda. Toda a criança abaixo de 6 meses, que começa como se fosse um resfriadinho comum, e em 2 dias evolui para um quadro de desconforto respiratório, com taquipneia, com tiragens e sibilância expiratória, isso fala a favor de um diagnóstico chamado bronquiolite viral aguda, que é uma pneumonia viral. Dificilmente sibilos aparece numa pneumonia por infecção bacteriana. O micoplasma, há na literatura relatos de que há sibilos, mas aí é uma parte de 5 anos para frente, aquela coisa. Nós estamos tratando aqui de lactente, tá? De lactente. E a dispneia é interessante, ela é expiratória. Então essa criança tem uma dificuldade para colocar o gás carbônico para fora e entrar o oxigênio. Então ela tem um esforço. Por isso que a gente chama de dispneia expiratória. Seria assim, aquela criança que ela esforça, ela usa toda a musculatura abdominal, ela usa o batimento de asas no nariz, então ela... Isso é uma dispneia expiratória. Normalmente as pneumonias, porque não sibilam, vamos ver, na grande maioria das vezes, medicina não é uma ciência exata, na grande maioria das vezes não há sibilância. A dispneia difere daqui porque é uma dispneia inspiratória, então é assim... Então, a musculatura acessória, ela é usada nos 2 momentos, na expiratória, tanto na diferente. Uma é ex e a outra é ins. Tá? Então, isso já pode nos ajudar, mas que a pneumonia é. O que mais a SP nos informa para a gente ter mais dados para acertar esse diagnóstico, tá? Então ele fala o seguinte, né? Foi pedido um raio-x de tórax, onde mostra o quê? Uma hiperinsuflação. Minha gente, olha só. Hiperinsuflação. Tá aqui o pulmão, tá? Tá aqui o pulmão. Tá aqui o outro pulmão, a parte, não sei desenhar. Ele tá hiperinsuflado. Como eu vejo isso? O diâmetro anteroposterior está aumentado. Eu tenho
alargamento do espaço intercostal e tem um rebaixamento do diafragma. Veja bem, o pulmão ele não faz nada na respiração no sentido de um movimento mecânico. É o gradil costal mais o diafragma, que seja a musculatura que se estende e puxa o pulmão. Daí faz a pressão negativa e entra o ar. E quando essa musculatura se contrai, o pulmão se contrai e libera. Então vejam bem, o que acontece quando a gente tem um uso excessivo de musculatura? Eu posso cansar, eu posso fadigar, eu não posso não dar mais conta de fazer tanto processo respiratório. Muitas vezes uma criança vai para a ventilação mecânica porque ela não consegue a saturação que a gente está esperando, porque a sua musculatura fadiga, cansa de tanto tentar fazer essa troca. Então, quando nos é colocado na SP, que a criança tem esse raio-x de hiperinsuflado com rebaixamento do diafragma, aumento do espaço, isso é o que estou falando para vocês, aumento do diâmetro antero-posterior, é um sinal de dificuldade respiratória, tá? Aí, o outro dado, existe um leucograma com leucopenia, com linfocitose. Então, em termos de hemograma, normal vai de 5.000 até 10.000 leucócitos. A gente vai estudar isso numa outra oportunidade. Quando você tem, a princípio, nem sempre é assim, mas a infecção viral, ela faz uma leucopenia. Então, abaixa o número de leucócitos e vai prevalecer linfocitose. Por quê? Porque são os linfócitos os soldadinhos do vírus, né? Então, você tem uma leucopenia, a medula, ela produz várias células, mas ela começa a direcionar a produção de células para o momento que precisa. Eu tenho uma agressão, eu tenho uma multiplicação de vírus. Quem faz essa resposta? É os linfócitos. Então, eu faço uma leucopenia no sentido de que eu diminuo a produção de outras células que eu não estou usando e começo a fazer um aumento, eu vou começar a direcionar, peraí, ó, esse aqui no neutrófilo não vai adiantar, gente, não é para isso, não é para ele, não é bacteriano, tá? Quem é que faz essa defesa? São linfócitos. Então pronto, vamos voltar, vamos nos concentrar em produzir a célula que vai dar conta desse processo, tá? Por isso que a gente tem leucopenia, porque todas as minhas células vão ser diminuídas na sua produção para que eu possa focar. Não dá para fazer tudo. Então eu foco naquilo que eu preciso. Então eu vou ter uma linfocitose, tá? É colocado pra gente que ela foi em dieta zero, hidratação venosa e oxigênio terapia. Evidentemente que não coloca quanto tempo ela ficou. A dieta zero, por que essa criança fica em dieta zero? Porque com essa taquipneia, de 80, ela pode fazer um processo de aspiração. Eu faço toda alimentação, toda hidrato e faço oxigênio. Minha gente, o que a bronquiolite faz? A bronquiolite faz um processo inflamatório nos brônquios, na árvore respiratória inferior. Ele entra pelas vias aéreas superiores, tanto que no início ele tem uma corizazinha, uma febrículazinha baixa, ali ele está se instalando nas vias aéreas do trato respiratório superior. Só que 2/3 dessas crianças que fazem esse contato com o vírus sincicial respiratório, que é o grande vilão, como vocês já estudaram, grande vilão, tem outros? Tem. Mas o grande vilão continua sendo o vírus sincicial respiratório. Ele entra pelo trato respiratório superior e dá aquela coriza e ali, que a mãe fala, obstrução nasal. 2/3 dessas crianças acometidas pelo vírus sincicial no trato respiratório superior vai ganhar o trato respiratório inferior e vai se instalar nos bronquíolos. Veja,
Você faz uma imagem na sua cabeça da árvore respiratória, traqueia, bronquiofonte, dividindo, subdividindo até chegar nos bronquíolos, que é aqueles que têm um diâmetro muito pequeno. Quando ele chega ali, ele se instala, se multiplica. Logo, o organismo reage com um processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório gera edema, gera necrose de células, porque o vírus é um agente intracelular. Então, acontece que esse diâmetro, que já é pequeno, vai ficando menor ainda. Os sibilos, eles são uma representação dessa dificuldade de entrada e saída de ar. E aqui a saída pior do gás carbônico. Por isso que eu tenho um pulmão hiperinsuflado, eu tenho ar, mas aquele ar que está ali não é o que me interessa. As trocas do gás carbônico com o oxigênio são dificultadas na bronquiolite. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês vão pensando o seguinte, já sei que vocês sabem qual é o tratamento, que é oxigênio, mas justamente porque ele é insuflado de oxigênio, não, ele tem uma hipercapnia, ele está insuflado de gás carbônico. A dificuldade dele, a dificuldade respiratória que é sinalizada, representada pela taquipneia e pela tiragem, é em jogar esse gás carbônico e fazer essa troca. Então esse bronquíolo, que já é uma fase final da árvore respiratória, ele já tem um edema pequeno, ele já tem um calibre pequeno, e esse calibre vai ficar menor ainda por conta desse processo inflamatório que o vírus chegando ali, ele vai iniciar. Então tenho edema, necrose, eu tenho muco, e pode acontecer até de formar uma rolha, tá? E acontece que essa expressão dessa rolha, não deixando passar nem sair nem ar, caracteriza no raio-x que a gente chama de atelectasia. Então é um pulmão hiperinsuflado, com rebaixamento do diafragma, com os espaços intercostais estão bem alongados, né, diferenciados bem longe um do outro, com sinais de pontos atelectásicos, porque às vezes isso aqui forma uma bolha e esse alvéolo não consegue dar conta, então não entra nem ar, nem sai nem ar. Então fica essa situação, tá? E que é muito interessante. Então o vírus sincicial respiratório é o grande vilão. Você tem o adenovírus, que causa bronquiolite obliterante, você tem o coronavírus, não esse agora, mas o outro, já conhecido nosso. Nós temos influenza, a gente tem o bocavírus, a gente tem o metapneumovírus, vários. Mas nos trabalhos que a gente relê, tá sempre lá o vírus sincicial respiratório. É interessante que tem duas cepas, a A e a B. Como eu já tenho consultório há 30 anos, eu observo que quando existem fases, existem anos em que você tem bronquiolites de uma forma um pouquinho mais branda, parecendo que a sorotipagem dali deve ser diferente. E tem anos que as bronquiolites ficam muito graves. Parece que o sorotipo B é o que está mais evidente ali naquele momento, tá? Ainda temos isso. Ainda temos o seguinte também, como a bronquiolite é fundamentalmente em crianças abaixo de 6 meses, e fundamentalmente essas crianças têm uma resposta imunológica muito baixa, ela ainda está vivendo daqueles anticorpos que a mãe passou no último trimestre de gravidez, ela faz, o IgG não é muito competente. Pode ter reinfecções? Pode, mas essas reinfecções, elas por já contar com alguma quantidade de IgG, de resposta, ela já não vai ser tão exuberante de sinais e sintomas como essa criança que faz a primeira vez, tá? Isso é uma coisa extremamente interessante da gente discutir. Aí, então, é uma pneumonia, né? Então, ela é uma doença viral, como vocês estão falando, né? Tem uma sazonalidade muito comum, termina o verão, outono, inverno e no início da primavera. Então, no consultório de pediatra, o que mais todo dia você atende 1 ou 2 casos de bronquiolite. E é interessante
que a mãe às vezes passa um zap para você, ela fala assim: Rosaldo, meu filho tá resfriadinho, principalmente abaixo de 6 meses, né? Tá, tem febrezinha, 37,2, mas tá bom, então vamos fazer o que a gente faz de rotina, né? Fazer limpeza, higiene nasal, dar bastante aguinha para ele, vamos lá, vamos começar com isso. Põe uma cabeceira mais elevada, elas perguntam: pode nebulizar? Pode nebulizar, tá com soro, né? Não tem problema não, então tudo bem, vai. Ok, passa 2 dias, ela pede uma consulta, às vezes não tem horário, ela vem na emergência. A mãe, ela tem uma intuição e muitas vezes ela não percebeu a dispneia expiratória, ela não percebeu a tiragem, mas ela sabe assim: Rosaldo, ele não tá bem. Ele tá recusando o peito, ele tá esquisito. E eu tô assim, olhando para ela na minha frente, ela sentada na minha frente, eu já tô vendo a barriguinha dele batendo lá, né? Então a história é fácil você diagnosticar isso. Porque a primeira vez que uma criança sibila abaixo de 6 meses, num momento de sazonalidade epidêmica para esse vírus, e que às vezes tem história de um irmão que vai para o colégio e volta resfriado, a mãe fica resfriada, o pai fica resfriado, essa criança não sai de casa, mas ela vai adquirindo. E o vírus infecção respiratório no adulto, na mãe, no pai ou na criança maior, ele tem pouca sintomatologia, com exceções, tá? Não estou falando das comorbidades, com exceção. E na criança faz esse quadro. Então você vê, nossa, você já põe lá, tira a roupinha. E aí o que eu faço? Eu tiro a roupinha, eu observo. Primeira coisa, observa e pede à mãe: vem cá, você não percebeu? Ih, Rosaldo, agora que você está falando, eu estou achando mesmo. Olha só, a barriguinha dele não é assim. Você não está percebendo? Porque ela chega falando que o resfriado piorou. E eu vim porque vem final de semana aí, o resfriado piorou. E eu faço ela olhar para ela poder ver. Olha só, você não está percebendo? Aí eu faço ausculta, eu falei assim: olha, a ausculta não é só de uma gripezinha, não só de ronco, está cheio de cibilos, eu vou te explicar o que é isso. Põe a roupinha na criança e a gente vai explicar. E qual é a explicação que a gente tem para dar para essa criança, tá? Existem fatores de risco para desenvolver uma bronquiolite pior? Existe prematuridade, baixo peso ao nascer, a criança, por exemplo, que desencadeou uma broncodisplasia pulmonar, uma criança com hipertensão pulmonar, uma criança com fibrose cística. É evidente que nessas crianças, uma cardiopata, eu vou contar para vocês uma criança minha que operou agora, o que a gente está fazendo para ela, porque isso é coisa do pediatra, e acontece essa piora, pode ter uma piora, e a criança às vezes é internada e às vezes vai para intubação, tá? O tratamento... Deixa eu ver aqui onde eu estou, pra gente não... ok. Uma coisa que eu queria passar para vocês é a apresentação da... Como é que a gente classifica essa bronquiolite e como que eu vou fazer para internar? Bom, primeiro, você já tem os dados que nós vimos na Organização Mundial de Saúde. Que dados? Frequência respiratória e tiragens intercostais, tá? Mas a bronquiolite, ela também tem uma apresentação clínica. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada e ela pode ser grave, tá? Então, normalmente, a leve, eu tenho poucos sinais e sintomas. A minha frequência está normal, essa criança está hidratada, tem umas tiragens discretas, mas o importante é que a saturação dessa criança está acima de 95%. O que me faz uma certa tranquilidade? Está havendo trocas, embora ela tenha uma tiragemzinha leve, uma frequência respiratória um pouquinho aumentada, mas dentro daquilo que o lactente tem de 25 a 35, não passando disso, não é? Então, mas não precisa. Na moderada, ela já vai apresentar a taquipneia, né? Se for criança de 2 meses a 1 ano, tem que estar acima de 50 impulsões respiratórias. Ela aceita parcialmente a alimentação, ela tem tiragens e a saturação dessa criança está menor
que 94%. Opa, menor. Essa saturação dela, na verdade, vai de 91 a 94%, tá? Acima de 95 eu tenho leve, entre 91 e 94% eu tenho a moderada e a grave. A criança, além de fazer atiragem intercostais, além de fazer uma frequência, ela pode fazer apneias recorrentes. Apneias recorrentes. Então essa criança é grave, ela tem uma toxemia, a aparência clínica dela é de uma toxemia sistêmica, ela pode estar desidratada, e aí a gente entende por quê. O final da nossa respiração é gás carbônico e água. Se ela tem uma taquipneia, está muito grande, ela está liberando muito água, ela vai estar desidratada. Lembra que aqui nessa SP diz que ela foi mantida em hidratação venosa? Não fala se ela estava desidratada, mas você geralmente hidrata essa criança porque ela está fazendo hiperpneia, ela está fazendo uma taquipneia, tá? E batimento de asas de nariz, e a saturação dessa criança, ela está menor que 90%. Essa criança aqui, ela está toxemiada, no sentido de sistêmico, mas é viral, tá? E a saturação dela é menor que 90%. Por que eu estou insistindo na saturação? Porque as outras coisas vocês vão ver. Por causa do tratamento da bronquiolite. Vocês devem ter lido 1000 coisas no tratamento de bronquiolite e várias coisas foram tentadas, tá? Mas isso não nos indica. Então, o que você tem que fazer? O que foi feito? Interno, vamos lá, vamos escrever aqui o que foi feito, tá? Interno, faço a hidratação. Então, essa criança leve, é igual a pneumonia. Eu digo para a mãe que essa criança está bem, que ela pode ir para casa, que em 48 horas ela tem que me dar notícia, porque às vezes pode ser assim, um feriado. Sabe o que eu faço? Eu peço para ela filmar. Filma para mim como é que está o desconforto dele, porque eu sei como eu vi agora. Se você tiver, eu falo para ela, se você tiver alguma dúvida, filma, manda para mim que eu vou dizer direto. Às vezes estou num congresso, ou viajando, nós vamos combinar assim. Aí quando ela manda para mim, não, pode ficar em casa tranquilo, tá? Essa moderada eu vou internar, a saturação dela está muito baixa, vai ficar desidratada, porque ela está com taquipneia, e a grave eu vou internar e vou fazer aquilo. O tratamento mais importante, minha gente, chama-se oxigênio terapia. Ai, Rosalda, mas eu já ouvi falar em corticoide. Não adianta. Eu vi falar em broncodilatador, não resolve. Eu vi falar em nebulização com adrenalina, não resolve. Eu já li um trabalho que fala sobre o uso do zinco, não resolve. Eu vi um com ribavirina, caro, não resolve. Quer ver outras que vocês podem ter lido? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Azitromicina, né? Apareceu um trabalho muito interessante e confesso a vocês que em algum momento eu usei a azitromicina, porque estava falando muito bem da azitromicina. Eu usei, sei lá, se foi porque tinha que melhorar, mas naqueles casos que eu fiquei com uma certa preocupação de leve para moderada, eu usei e a resposta foi muito boa, mas não há sustentação na literatura sobre isso, tá? Outra coisa que vocês podem, corticotamicina, antileucotrienos, que é o anti-inflamatório, tipo Monteiro Castro, também nada disso sustenta na pediatria, tá? Então, nada disso. Não há, eu botei bem aqui para eu não esquecer de falar para vocês, não há até o momento estudos que sustentem o uso dessas medicações. O que vem aparecendo e vem aparecendo firme é nebulizar a criança com uma solução salina a 3%, você nebuliza a cada 8 horas. Isso daqui está despontando atualmente, você nebulizar com solução salina hipertônica
Isso tem sustentação na literatura até o momento. Não sei se tem alguma coisa por aí agora, mas até há uns meses atrás sustentava-se do uso da solução salina hipertônica. E como é que eu preparo? Como é que eu preparo? Eu tenho duas formas, né? Eu pego o cloreto de sódio a 20%, tá? Pego dele 0,6 ml, diluo com água destilada a 3,4 ml, faço essa solução e nebulizo a cada 8 horas. Isso deve ser feito em crianças internadas. No semestre passado eu tinha uma aluna, Jaque, maravilhosa, beijo Jaque, se você for assistir isso, ela é fisioterapeuta, e ela falando que ela fazia isso no home care, fazia isso em situações, e ela tinha uma resposta muito grande, porque a gente, quando lê na literatura, fala assim, só a nível hospitalar, tem que estar o médico ali, mas ela falou assim, Rosalda, a gente não tem, eu tenho que fazer o que eu posso. E foi muito interessante essa troca com a Jaque, tá? Foi muito bom, e ela me mostrou assim, eu faço e dá certo e não tem nenhuma complicação. Então, na literatura eu tenho essa sustentação, tá? Uma outra coisa também, o que eu faço? Eu posso tentar minimizar uma bronquiolite de uma criança que tenha uma comorbidade, por exemplo, uma paciente que tem uma cardiopatia congênita cianótica. Vou contar para vocês o caso da minha paciente. Uma paciente que desenvolveu uma broncodisplasia pulmonar porque era muito prematuro. Uma criança que tem já um diagnóstico de fibrose cística pelo teste do pezinho. Uma criança que... uma outra comorbidade qualquer. Olha, aí você tem, o que você pode fazer? Você tem, colaborando com a gente, o palivizumab. O palivizumab, ele é um anticorpo. Então, o que você quer? Neutralizar o vírus sincicial respiratório através de doar a essa criança essa substância, o palivizumab. Esse anticorpo, chama-se anticorpo monoclonal, ele é específico e ele atua evitando, neutralizando, melhor dizendo, a fusão do vírus com a célula. Então, evita a multiplicação dele. Evitando a multiplicação, você tem a melhora clínica. E quando que eu tenho que fazer isso? Eu tenho uma paciente com tetralogia de Fallot, que está com 1 aninho e pouco agora. Quando nasceu, fez uma cirurgia paliativa, com peso baixo. O pediatra tem que dar conta da nutrição, tem que dar conta da parte vacinal, porque a qualquer momento essa criança pode descompensar e tem que fazer uma cirurgia que não seja uma cirurgia eletiva. Foi feita uma cirurgia paliativa e a gente aqui trabalhou, vamos lá, conseguiu botar ela com peso, conseguiu fazer todas as vacinas, estava marcada para janeiro a cirurgia dela. Pelo ganho de peso dela, pelo todo o comprometimento dela imunológico já bem interessante, foi feita a cirurgia dela. Eu tiro férias exatamente, eu tiraria férias exatamente no período que ela ia fazer a cirurgia. Não deu para fazer, eu não saí de férias porque eu não consigo deixar uma criança minha com uma doença dessa por aí e tô lá onde? Eu só consegui tirar férias depois que essa criança chegou em casa. Então, acompanhando, fez tudo bem, tá no CTI, agora foi pro quarto, chegou em casa, foi na consulta e eu vi que a criança estava bem, aí foi que eu saí. O que eu posso fazer? Nessa criança, o vírus sincicial respiratório destrói esse pulmão, destrói. É uma criança que pode ir a óbito, porque é uma cardiopatia complexa. Essa criança faz parte do risco de tomar o palivizumab, que é o Synagis. E como é que é isso? Gente, ela tem que tomar isso. Começa em abril
maio, junho, julho e agosto. É injetável, você faz 15 miligramas por quilo por dose a cada 30 dias nesse período de sazonalidade. Cada injeçãozinha dessa, nada mais, nada menos que R$ 5.000, tá? Aí vocês verem uma coisa. Então, o que a gente faz? Aí ela vai na Secretaria de Saúde, pega uma papelada, ô Brasil burocrático, cacete, né? Merda, essa coisa, puta que pariu, desculpa, gente. Mas já tô soltando os meus, né? É assim mesmo. Mas então, aí ele faz, você lá tem que completar aquilo tudo, mostrar, e ela faz. Fizemos ano passado e já começamos já a trabalhar para esse mês, ela vai fazer a primeira dela aqui. Graças a Deus, tá? Graças a Deus ela não teve a infecção ela não apresentou bronquiolite, a evolução dela foi muito boa. Então, é isso que eu quero falar sobre bronquiolite. Uma pneumonia viral, comum abaixo de 6 meses, tem taquipneia e tem tiragens, e o padrão do raio-x é diferente. O padrão da pneumonia bacteriana ele é muito mais de condensação, de consolidação, que pode ser no lóbulo, no segmento. Muito raramente, a gente tem que dizer que raramente, sibilas. Tem um caso interessante que aconteceu, uma criancinha minha de 6 anos, ela começou com febre, tosse, foi no consultório, ausculta, em um ponto, ela tinha sibilância e estertores, ali naquele ponto. E catei a história não tinha nada, não tem nada, Rosada, tá bom. Tratei, penicilina ficou ótimo. Passou uma semana, ela volta, febre, tosse, faço a ausculta, tá lá, o estertor tá lá, o sibilo. Ah não, tem alguma coisa nesse negócio. Vamos rever essa história. Sabe o que foi? Ela tinha um dentinho mole, não quis tirar em casa. Choro. Aí foi para uma conhecida odontóloga. Naquele processo de tira e segura a criança chora, segura pra cá, segura pra lá, tirou o dente. Mas cadê o dente, gente? Aonde foi parar esse negócio? Na hora lá, ó, ninguém deu por conta. Aonde ele estava? No brônquio. Ali, um corpo estranho causando pneumonia e naquele momento condensação e tinha sibilos. Porque o corpo estranho, ele faz uma reação inflamatória, porque não é para ficar ali, diminuiu todo aquele diâmetro e houve aquela sibilância ali. Então ele fez uma pneumonia com condensação sim, mas uma sibilância localizada, uma ausculta de estertor e de broncofonia localizada. Ele foi fazer uma broncoscopia. Quem tirou de lá? Dentinho. Então a história, como ela veio a primeira vez, eu só achei estranho a localização, mas na história não contava nada. Na segunda vez tem que ter. Eu tenho que achar, tratei. Mas espera aí, tem alguma coisa aí. E era isso, para você ver como é que criança às vezes complica um pouquinho, né? Então, de bronquiolite, se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandam as dúvidas. Vamos continuar, que esse paciente aqui é grande, hein? Coitado. Tem a coisa dessa criatura, meu Deus. Vamos lá. Aí ele sai muito bem, volta. Uma coisa que a gente precisa... Peraí, primeiro eu vou ler para depois chamar a atenção de vocês, tá? Ok. Vamos lá. Continuação. 3 meses, carteira vacinal, tudo aquilo. Ele some. Aí aos 8 meses, ele volta. E ele vem, a mãe fala, ele vem apresentando episódios recorrentes de tosse. Ó, episódios, que coisa, recorrentes de tosse. Ah, é? Recorrente, vai e volta. Com chiado, o chiado no peito. Ó, chiado no peito é, na linguagem médica, sibilos, tá? Quando a mãe fala, tá chiando, você pode ver que tem sibilos. E ela reclama isso, chiado no peito. 3 vezes por mês nos últimos 3 meses. Peraí, então a bronquiolite, ela acontece de novo? No Instagram, eu tive uma mãe que falou assim, perguntou para mim, Rosalda, quantas vezes a criança pode ter bronquiolites? As bronquiolites.
eu fiquei assim, como é que eu vou responder isso? Porque eu não sei exatamente do que ela está falando, que conhecimento ela teve, mas ela colocou o termo bronquiolites. Fiquei assim, respondi, mas não me dei por satisfeito, não foi uma resposta boa, não sei como foi. Vou encontrar com ela e depois eu tiro essa preocupação dela. Ele fala aqui na SP, foi feito nebulização com broncodilatador e foi feito corticoide e foi feito com melhoras. Manteve esse corticoide por 5 dias e a criança melhorada. Tem um dado aqui, ele não foi internado. Que bom, porque quando é internado, significa que ele foi pior. O que está acontecendo aqui com essa criança, gente? O que está acontecendo? Então ela teve um episódio de sibilância com 3 vezes e agora ela fica. O que acontece? Bom, aí eu vou dizer para vocês, toda vez que a gente acompanha, diagnostica uma criança com bronquiolite, você tem que ser sincero para a mãe. Eu não faço isso no primeiro momento. Eu aviso a ela o que é aquela doença, que aquela doença pode piorar, que ele pode ficar cansadinho de tanto respirar, vai precisar de uma ajuda. E o oxigênio eu não tenho em casa. Então a internação vem dar a ela uma medicação que não se compra na farmácia. Então eu falo muito bem para ela, olha, o que a gente pode fazer, higiene nasal, cabeceira elevada, tudo isso eu posso fazer, mas oxigênio não tenho. Então muitas vezes eu tenho que internar por isso. O que quando ela volta para a revisão, 7 a 10 dias depois, se em 48 horas não houve piora, aí ela tá calma, eu ponho ela sentadinha e explico para ela, mãe, o que a gente vê na literatura? A criança que teve esse primeiro episódio de sibilância nessa faixa etária abaixo de 6 meses, principalmente se ele for do sexo masculino, ele pode ter 3 respostas. Ele pode nunca mais sibilar, então o chiado no peito nunca mais acontece. Ele pode continuar tendo chiado no peito e até uma determinada idade, 3 anos por exemplo, ou ele pode ser um asmático. Já se eu tiver na família um pai atópico, mãe atópica, história de um irmão que tem asma, ele está muito mais para asma do que para o outro diagnóstico que a gente dá, que é a síndrome do lactente sibilante. Alguns autores diferem, alguns autores dizem o seguinte, defendem a ideia de que a bronquiolite já seria o primeiro episódio de asma, tá? Já defendem, mas a gente vê que não é bem assim. Como a gente acompanha a criança, a gente vê que a criança sibila e depois dos 3 anos, 4, acabou, nunca mais sibila na vida dela. Então você vê que houve uma hiperreatividade, principalmente desencadeada por vírus, não tinha nada atópico para justificar aquilo. E isso pode acontecer. Então você tem que colocar para a mãe. Então, esse bebê sibilante, por que a gente reluta um pouco em dar o diagnóstico dessa criança como asma? Para não deixar escapar outros sintomas, outras doenças que poderiam estar afetando esse pulmão e levando à sibilância, que é o caso mais para baixo dessa criança. Vocês vão ver que a gente vai ler que essa criança, você já sabe, ela tem um refluxo. E por refluir, ela aspira. E por aspirar, ela faz esse processo de sibilância. Aqui, pelo menos na SP, está colocando isso. Mas não é só o refluxo. Tem outras patologias que a gente tem que investigar antes de você falar isso é asma. Uma cardiopatia, um anel vascular, uma broncodisplasia, uma fibrose cística. Mas a asma também está aqui. Não tiro ela do meu diagnóstico diferencial, não. Eu só não devo achar isso é um bebê sibilante, isso é asma, até porque o tratamento é o mesmo e fico por aí. De repente a criança tem uma outra coisa que está acarretando, como essa criança está aqui. Não tem indício, não fala nada, por exemplo, se tem família atópica, para eu pensar e dar esse diagnóstico de asma. Outra coisa também que alguns autores defendem é o seguinte, a asma
eu só devo fazer o diagnóstico quando eu tiver 4, 5 anos e que eu possa submetê-la aos exames tipo espirometria, onde eu vou avaliar a sua função pulmonar. Se essa função pulmonar estiver alterada, naquela criança eu posso dar o diagnóstico de asma, tá? Então fica aí para vocês que a literatura é vasta nisso, é grande nisso, ainda falta muito, é grande nisso e a gente fica nesse negócio. O problema é, eu tenho que ver, ela tem uma cardiopatia? Ela tem um refluxo que parece que tem mais abaixo? Então, se eu ficar insistindo e olhar só para isso daqui, só para chiado no peito, eu vou ficar tratando de uma consequência e não trato da origem, que é o que ela vem depois demonstrando aqui pra gente. Ela vai falar sobre o refluxo aqui, que vocês já viram isso na tutoria. Então, o refluxo deve ser tratado juntamente com toda essa sintomatologia. O que a gente tem que fazer? Então, por exemplo, se é uma criança que vai no pronto-socorro, já foi 3 vezes, o que é o sibilante? Aí depende da literatura que você vê. Eles definem assim: sibilante, lá que tem sibilante, é aquele que sibila. A primeira vez que a sibilância que ele tem se estende por 1 mês, que normalmente isso resolve em 7 a 10 dias. Ou aquela criança que tem 3 vezes a sibilância, eu já vi num período de 2 meses, não sei a literatura que vocês estão lendo, mas outra fala, esse mesmo tanto num período de 6 meses, tá? Então você chama de bebê lactente. A gente chama, então, refazendo aqui o pensamento, chamo de bebê sibilante para que eu preste atenção a mais alguma coisa nessa criança que esteja desencadeando esse processo. Ela tem uma cardiopatia, ela tem um refluxo, ela tem uma broncodisplasia, ela é portadora de mucoviscidose, não sei, porque não vai adiantar eu tratar isso, eu não ver a origem, tá? E o tratamento dessa criança é um tratamento de asma. O que a gente tem hoje no comércio? A asma vem depois, tá? Mas essa criança, eu não posso deixá-la assim, desse jeito. Eu não posso deixá-la assim. Então eu vou usar, o certo seria, na 3ª vez que ela foi no pronto-socorro, para adiantar o processo, ela já deveria sair dali com o tratamento para aquela sibilância e dizendo o seguinte: ó, isso aqui, se ela melhora com broncodilatador e corticoide, então essa sibilância pode melhorar com corticoide inalatório e o broncodilatador de SOS. Ok, mas isso não é tudo. Vá à sua médica e vê se tem mais alguma coisa. Nós temos de graça, algumas farmácias tem de graça a beclometasona. Vou falar o nome que não tem problema, que é o único que a gente tem, é o Clenil HFA com 50 microgramas. Você consegue, a mãe leva a certidão da criança, leva um documento de que ela é mãe daquela criança, faz um cadastro e ela pega. Você vai começar com uma dose baixa ou intermediária, né, que média que você faz, que vai de 200 a 400 microgramas de 12 em 12 horas. Como eu faço isso, Rosaldo? Eu vou usar o espaçador, que ela vai ter que comprar com a máscara, e vai fazer os puffs. Interessante, né? De 200 a 400 miligramas, a beclometasona, a gente às vezes vê assim, chegam pacientes com beclometasona usando um puff de manhã, já numa remissão. Olha só, a beclometasona, a vida média dela é de 12 em 12 horas, tá? Então você deve, no caso dessa criança, ela poderia sair com essa receita do pronto-socorro. Vocês, alunos, estão aprendendo hoje, estão dando plantão, vão fazer isso, e é de graça. 0800, não justifica essa criança ir parar no pronto-socorro para ficar fazendo nebulização com broncodilatador, submetendo, exposta a outra coisa, esse tipo de coisa. Então ela vai fazer isso no mínimo 3 meses. Vai usar o espaçador, a máscara e vai fazer os puffs, tá? E quando eu tiver, eu não estou indo no consultório, mas lá no consultório eu tenho, porque eu tenho que explicar. Eu peço para ela comprar, peço para ela voltar no consultório, desarrumo tudo e mando ela arrumar e
como é que ela fazia a coisa, tá? E já começa no consultório já fazendo o puff lá. Então eu vou fazer isso. No mínimo 3 meses. Se ela voltar. Aí, bom, peraí. Esse aqui é meu corticoide inalatório. Ok. E a crise? Na hora da crise, o SOS, ela vai usar o salbutamol, que eu vou colocar aqui também o nome. Por quê? Porque esse aqui é o de graça também, tá? De graça. Então você vai falar para a mãe o seguinte: você vai fazer esse tratamento, ok? Não para. Ah, se ele piorar, você associa ao Aerolim. Esse Aerolim é feito de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia. Na criança menor, de 2 a 6 jatos, 4 vezes ao dia por 5 dias. Na criança maior, de 4 a 10 jatos, 4 vezes ao dia, 5 dias. E tenta evitar o corticoide sistêmico. Eu evito o prednisone, eu evito o prelone, eu tento tirar isso. Então eu faço o corticoide inalatório por 3 meses e peço que ela faça um diário. Mãe, enquanto você estava fazendo o uso do Clenil, quantas vezes desses 3 meses você usou o Aerolim? Uma. Se ela fizer isso, ela está me dizendo o seguinte: estou controlando isso. Eu posso começar a fazer a remissão. Então, se eu optei por fazer 400 microgramas ao dia, eu posso começar fazendo 200 mais 3 meses. Se ela estiver bem, e nesses 3 meses o diário continua. E nesses 3 meses não usei hora nenhuma, então tá, beleza. Mas fica com o aerolinzinho lá, porque pode ser que ele apresente isso, né? E você vai usar, mas no momento isso está estabilizado. Isso eu faço. Agora, e isso, minha gente, vocês no plantão, essa criança pode sair com essa receita do pronto-socorro. Não justifica. Ela foi 3 vezes e ela melhora. Ah, caramba, raciocina comigo. Se ela faz o corticoide sistêmico, toma aquilo, faz o bronquidilatador, faz a nebulização com oxigênio e bronquidilatador e sai de lá bem, então eu posso fazer essa receita. Eu posso e devo fazer essa receita para essa criança e dizer o seguinte: ó, procura pediatra, isso aqui é um tratamento, mas tem que ver se tem mais coisa, que é o que acontece com a nossa criança daqui, tá? Então, isso aqui é muito bacana, gente, muito legal, principalmente quando a gente fala que não é pago. Ai, meu Deus, como é bom, porque só a mãe que tem uma criança que faz broncoespasmo, né, que faz sibilância e que tem que ir no pronto-socorro, que fica lá à espera, né, que tem que fazer 3. Ai, gente, só a mãe para saber o que é isso. Então, quantas vezes já peguei isso, eu não aguento, todo mês, meu Deus, vamos lá. E a mãe acha que você faz milagres. Não, não é milagre, é estudo, é experiência, é evidência clínica, tá? E aí, a gente acaba introduzindo isso daí. Agora, por que será que o nosso paciente, ele tem algum motivo ou não? Ou ele é daqueles que a gente não sabe por quê, ele é um sibilante, afastei qualquer causa, não tem nada. Mas será que não tem? Vamos lá. Aqui, continuando, o que a gente faz? Deixa eu procurar aqui, minha gente. Continuando. Além disso, relata que ele vem apresentando dificuldade de ganhar peso. Bom, se ela não foi ao consultório, ele não foi lá, não está sendo pesado, mas ela percebe. Regurgita frequentemente, tem uma recusa alimentar e episódio recorrente de choro excessivo, de irritabilidade, alterações do sono. Esse diagnóstico dele, quem faz pra gente é a mãe. Refluxo gastroesofágico. Minha gente, aqui nós temos que entender o seguinte: nós temos o refluxo apenas da imaturidade do sistema digestório. E nós temos a doença do refluxo gastroesofágico, que é exuberante em sintomatologia, tá? Em sintomatologia. O que eu tenho? Então eu tenho, aqui tem o esôfago, aqui o estômago, eu tenho um relaxamento do esfíncter inferior
do esôfago que faz com que substâncias do estômago voltem. Essas células aqui, elas não estão preparadas para esse pH ácido. Então ele começa a fazer esofagite, pode fazer hemorragias, sangrar, aquela criança fica pálida, começa a ter sangue oculto nas fezes, ela começa a sangrar e você não vê, ela começa a perder peso, ela tem esse refluxo aqui. Refluxo, eu não vou estender mais, não fica cansativo, não suporto a aula mais do que 50 minutos, que eu acho que cansa. Mas refluxo é uma SP, para mim é uma SP, porque o que tem de refluxo, o que tem para se discutir sobre refluxo é impressionante, até porque faz diagnóstico também com alergia a leite de vaca. Então, eu não vou me estender, eu espero que a gente possa tirar dúvidas sobre isso, né? Eu espero que a gente possa tirar. Vocês, por favor, mandem perguntas, porque já tá uma aula grande, não é bom, mas o refluxo em si é uma SP. Para discutir refluxo, que eu adoro discutir refluxo, a gente demoraria uma SP, tá? Mas eu só quero colocar para vocês que existe essa coisa do lactente sibilante, poderia não ter nada, mas um lactente sibilante porque tem alguma coisa. Se eu não trato o refluxo dessa criança com ranitidina, com postura, com alimentação, com omeprazol, eu também não vou melhorar, porque essa aspiração, quando ele reflui, ele aspira para o pulmão. Esse pulmão responde com esse processo, tá? Inflamatório, sibilância e chiado. Tá bom, minha gente? Grande abraço em todos vocês, vamos continuar nas nossas casas, vamos ver o que vai dar, né? Tudo passa e esse corona vai passar também, não é? Se Deus quiser a gente vai poder estar junto, porque eu acho que não tem coisa melhor do que a gente sentir esse calor humano e fazer esse raciocínio ao vivo e a cores. Agradeço novamente pelas palavras gentis e carinhosas dos alunos que colocaram para mim. Espero estar contribuindo e amanhã, 10h30, estaremos juntos. Beijos, I love you. Tchau.